E aí pessoal, tudo bem? Matheus aqui de novo, e na aula de hoje a gente vai falar sobre o Google Docs e como usar ele para trabalhos escolares. Primeira coisa que eu queria falar sobre as vantagens de usar o Google Docs é que você não precisa ficar salvando o seu documento. Ele já é salvo automaticamente, então você não corre mais aquele risco de esquecer de salvar alguma coisa e acabar perdendo todas as suas alterações. Então, por exemplo, aqui eu tenho um texto de exemplo, né? Se eu começar a escrever aqui, vocês vão perceber que aqui em cima ele já fica salvando sem eu apertar nada. Então agora todas as alterações já foram salvas. Se eu apagar essa alteração que eu fiz agora, ele já vai salvar novamente e falar que todas as alterações foram sincronizadas. O que significa que você não precisa mais ficar com aquele medo de esquecer de salvar, porque já vai tudo ser feito automaticamente. A segunda coisa que eu queria falar nessa aula é sobre a formatação dos textos que vocês vão usar aí nos trabalhos escolares. É bem comum que o pessoal use, se o seu professor não passar nenhuma recomendação específica de fonte ou de tamanho, que se use Arial ou Times New Roman, ali com 12 pontos de tamanho, né, que basicamente define o tamanho. Aqui, no caso, eu estou usando uma fonte aleatória, né, essa Courier New, e tamanho 9. O que você pode fazer é dar um Ctrl A, você seleciona o texto inteiro. Logo em seguida, você clica aqui na seleção da fonte e você acha aqui já o Arial lá em cima. Pronto, agora já está no Arial, mais próximo aí do que das fontes que vocês costumam ver no dia a dia. E para aumentar o tamanho, você pode tanto aumentar aqui nesse mais menos, quanto clicar aqui e digitar, né? Ou selecionar aqui, ou digitar aqui, né? Tipo 11, ou no caso, 12. Então pronto, agora a gente já tem aqui o texto em Arial 12. Outra coisa que é interessante de se fazer, quando vocês forem organizar ali um texto mais complexo, é ordenar as coisas por hierarquia de títulos, né? Então aqui no caso, dando um exemplo, né? Se eu quisesse ter aqui um título e aí logo em seguida subtítulo 1 e aí aqui subtítulo 2. Como que eu poderia fazer para deixar isso daqui mais organizado? E eu posso até copiar um parágrafo aqui para o subtítulo 1 e para o subtítulo 2. Para deixar isso mais organizado, o que daria para eu fazer é selecionar esse texto aqui, clicar aqui na seleção do estilo e colocar título. Para o subtítulo 1, aí eu vou colocar, por exemplo, título 1. Poderia colocar subtítulo aqui, é só uma questão de hierarquia, né? Mas aqui, por exemplo, eu vou selecionar título 1 e aí aqui também título 1. E se aqui dentro eu tivesse um subtítulo ou outra subtítulo informalmente aqui, né? Mas eu poderia colocar aqui, por exemplo, título 2 e aí quando eu olho aqui na hierarquia do documento, eu consigo ver que dentro de título eu tenho o subtítulo 1 e subtítulo 2. Dentro do subtítulo 1, eu tenho o subtítulo aqui. Então, esse tipo de organização é interessante de ser feito. Vocês podem ver que o tamanho vai decaindo, né? Então, título tem o maior tamanho de fonte, seguido pelo subtítulo, e depois esse subtítulo aqui que eu estou exemplificando. Agora, outra coisa que é interessante também a gente configurar é o espaçamento. Então, eu consigo, quando eu tenho vários parágrafos em sequência, por exemplo aqui, eu consigo selecionar todo esse texto e aumentar a distância, aumentar ou diminuir a distância entre as letras aqui. Então, por exemplo, se eu clicar aqui, está selecionado como padrão esse 1.15, eu consigo clicar aqui e colocar 1,5. Então, você vê que agora as linhas elas estão um pouco mais espaçadas, né? E além de configurar o tamanho dessa distância entre todas as linhas, também consegue configurar a distância, por exemplo, antes e depois de parágrafos e tudo mais. Então, por exemplo, eu consigo adicionar aqui espaço depois do parágrafo. E agora você vê que cresceu um pouquinho esse espaço entre um parágrafo e outro. Isso daqui não é uma linha. Isso daqui, na verdade, é só um espaço que o próprio Google Docs introduz ali sem ter que colocar uma linha. E aí a última coisa, que é bem interessante fazer nos seus trabalhos, é alinhar. Então você seleciona todo esse texto, você pode ou usar aquele comando que estava descrito ali no slide, ou você pode selecionar aqui manualmente, né? Então, apertando nesse botão você consegue falar como que você quer dispor o texto que você tem. Então aqui é alinhado à direita, geralmente ele vem alinhado à esquerda como padrão, mas o que o pessoal costuma usar para os trabalhos da escola é esse justificado. E aí você pode ver que ele fica mais bonitinho aqui, com todas as linhas terminando mais ou menos na mesma posição da página. Bom, outra coisa que eu queria comentar aqui é que o Google Docs é bem útil para trabalhar em grupo. Então, se você quer fazer um trabalho em que você está trabalhando com outras 2, 3 pessoas, você consegue compartilhar com elas o seu Google Docs. Como que faz para a gente fazer isso, né? Você basicamente clica aqui nesse botão compartilhar, e aí aqui no caso só eu tenho acesso, né? Você consegue ou colocar para qualquer pessoa com o link ter acesso. Nesse caso aqui você só copia aqui esse link e envia para eles.
Aí eu recomendo que se forem pessoas que vão trabalhar com você em conjunto, você dá a permissão de editor para elas, que basicamente permite que elas alterem o texto, então escrevam coisas, removam coisas e tudo mais. Se você quiser mandar para um professor, por exemplo, às vezes vale a pena mandar para ele permissão de comentador. Aí ele não vai poder editar o texto, propriamente falando, mas ele vai poder deixar vários comentários de coisas que ele mudaria. Mas bom, o mais recomendado é não usar esse acesso geral. Então, no caso aqui eu vou deixar só como leitor, né? É você adicionar aqui manualmente. Então aí você coloca aqui, por exemplo, o nome do seu amigo, né? O e-mail dele. Então, por exemplo, teste@gmail.com. E aí, a partir do momento que eu adiciono esse amigo aqui e outros, né? Então, por exemplo, teste2@gmail.com. Eu consigo agora falar qual tipo de permissão que eu vou querer dar para eles. Então, novamente, eu recomendo que dê a permissão de editor, se eles vão precisar editar o texto. Agora, se você está mandando para um amigo só para ele dar uma olhada no que você fez, você pode dar a permissão de leitor ou de comentador. E aí você clica, deixa essa parte aqui selecionada para notificar elas, ou seja, elas vão receber uma mensagem no e-mail avisando que você compartilhou esse documento. E aí você clica aqui em enviar e pronto. A partir desse momento, aqui no caso não são contas Google, né, porque são só testes, mas daí a partir desse momento seus amigos vão conseguir interagir com você aqui nesse documento de uma forma que fique bem organizada, e é isso que eu vou explorar agora, né, essa organização. Quando você está mexendo com várias pessoas no documento, é importante que você consiga ver o que cada um mexeu, de forma que se der alguma coisa errada, você consiga desfazer o que aquela pessoa fez, né? Basicamente, como que dá para fazer isso? Aqui eu estou basicamente explicando, né, que basta você clicar aqui em arquivo, histórico de versão, e aí aqui eu já consigo ver todo o histórico. Então, nesse caso, só eu mexi nesse documento, mas vocês podem ver que eu mexi tanto meio-dia 23 quanto meio-dia 38. Meio-dia 23, quando eu comecei a mexer, ainda não tinha nada no documento, por isso ele está vazio. Agora, se eu quiser pegar uma versão, por exemplo, aqui eu acho que só tinha aquele texto inicial, e aí depois eu fui adicionando coisas, adicionando formatações, até chegar naquela versão com título e subtítulo. Se eu falar assim, agora eu não gostei muito daquela ideia de colocar esse subtítulo, subtítulo e tal, eu vou voltar para como estava antes disso. No caso, seria essa versão aqui. Eu consigo clicar aqui e colocar para restaurar essa versão, ou fazer uma cópia. Vocês podem fazer ambos, né? Eu acho que eu gosto mais de fazer uma cópia, porque daí você consegue não perder tudo que você fez para depois daquela edição, que é até uma coisa que eu deixei claro aqui, né? Você acaba substituindo, então você perde tudo que você fez dali para frente. Agora, quando você cria uma cópia, eu consigo manter aqui o texto da forma como ele estava, com títulos e subtítulos, e eu fiz agora uma cópia só com aquela versão que eu gostei, né? Que eu estou querendo restaurar, por exemplo. E aí essa cópia ela já vai aparecer aqui no meu Google Drive. Então, se eu atualizar aqui, vocês já vão ver que ela aparece aqui. E aí eu posso compartilhar essa cópia aqui com os meus amigos novamente e a gente começa a mexer a partir dela. E, bom, era isso que eu queria falar para a aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido e que comecem a usar o Google Docs agora com mais confiança. E não esqueçam de configurar as permissões para os amigos de vocês para não deixar eles só como leitores, que eles não vão conseguir editar o documento. Mas é isso. Um abraço e até a próxima aula.